Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje nós vamos tratar sobre o tema mediação de conflitos. Recebo hoje Alessandra Baum, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, instrutora e supervisora de mediação. Também recebo Gabriela Kunzler, psicóloga, perita judicial e mediadora de conflitos. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Esse tema aqui, eu estou mais curioso que o nosso público ouvinte e que está nos vendo, porque é algo novo. Surgiu, doutora Alessandra, é recente? Recente, sabe que no direito é questão de 2, 3, 4, 5 anos, é uma coisa recente. Exato. De que ano é essa lei? No Brasil, a gente pode dizer que é recente. Certo. Porque a mediação judicial ela foi implantada, então, no Poder Judiciário através de uma resolução, a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, e foi em 2010 que ocorreu isso. Mas no mundo, a mediação já ocorre desde os anos de 1960, 1970, em toda a Europa, nos Estados Unidos, onde os tribunais, a corte, só recebe o processo, né, o conflito para ser solucionado através da corte, após ter passado por mediação, por uma câmara de mediação. No common law? Exatamente. Você chega lá com uma certidão dizendo que levou o seu conflito para os mediadores, né, através de uma câmara de mediação, com aquela certidão dizendo que não houve solução naquele momento, você sim vai ajuizar a ação. Isso é nos Estados Unidos? Sim. Porque o nosso direito ele é um direito fundamentado no direito romano. Parte, claro, obviamente, direito romano lá, nós já estamos em 2016, mas nos Estados Unidos eu não sabia, até Exato. Porque a gente não estudou, nossos cursos não... E o nosso modelo do que o CNJ, digamos assim, está aplicando aqui no Brasil e digamos, em todo o Poder Judiciário, em toda a estrutura judiciária, é um modelo americano, Está começando de Harvard. a adotar, né? Exatamente, desde 2010 que está sendo implantado. E interessante, já que nós estamos falando sobre mediação de conflitos, mas essas preliminares são interessantes, o próprio Supremo ultimamente tem julgado, não fundamentado somente no direito positivo, mas na repercussão, às vezes econômica ou social, da sua decisão, e isso não é direito positivo. Isso Exato. tem um pouco a ver com o common law, que é o direito anglo-saxão, é americano. Americano, É isso? exatamente. Eu falei bobagem? Não. E isso nos preocupa, nós operadores do direito, porque se nós temos um direito fundamentado no direito positivo, não nos dá certeza jurídica. Exato. Mas aí a gente parte do pressuposto que a lei consegue abarcar todo o conflito. Mas o que é o conflito em si? O que as pessoas trazem para o Poder Judiciário? Às vezes, muitas vezes, a gente sabe que o que é trazido é um recorte da vida das pessoas. É um momento, é um fato, dentro de uma determinada época da sua vida, dentro de um determinado momento, né, da sua vida, e que, dependendo do teu interesse, isso vai modificando com o decorrer do tempo. É fácil a gente imaginar isso quando a gente pega, por exemplo, as ações na área do direito de família, onde você tem um divórcio tumultuado e o processo vai tramitar durante 11 anos ou 15 anos, e a gente sabe que tem processos até com mais tempo. De divórcio? Dentro do Poder Judiciário, exato. Loucura. E os interesses durante esse período foram completamente alterados, completamente modificados. Então, aquela decisão, quando o juiz vai ter que, digamos assim, tomar uma decisão, ou numa sentença, ou depois lá num cumprimento de sentença, algumas determinações, vão sempre se reportar aquele fato lá do passado, de 11 anos atrás, 10 anos atrás. Só que o interesse atual pode ser completamente diferente. Perfeito. Completamente diferente. Então, o medo, talvez, do operador do direito, de dizer, está chegando a mediação, a conciliação no modelo autocompositivo, o que é isso? Qual é o meu papel? Qual é a minha garantia? A gente tem a dizer que a mediação e a conciliação, dentro desse modelo novo, né, que está inserido dentro do Sejusc, que depois a gente pode conversar um pouco sobre o Sejusc também, é algo que veio acrescentar. É algo que veio dar novamente um norte para o operador do direito, inclusive,
Ele poder ter a certeza de que, sim, além de estar aplicando o direito, ele vai estar satisfazendo aquele interesse do seu cliente. É um cliente que vai, de certa forma, aprender a lidar com seus conflitos, ele vai sentir, digamos assim, satisfeito e acolhido pelo Poder Judiciário. Interessante. Doutora Alessandra, eu vi que você citou a questão dos Estados Unidos, ok? Que lá há a prévia necessidade de submeter a uma mediação um conflito antes de levar ao Poder Judiciário. É isso? Eu não sabia. Eu entendi isso, não sei se é isso. É Sim. isso, ok, tá. E lá, já que nós estamos começando a adotar boa parte a semelhança do que aplicam lá, você citou Harvard, é isso? Harvard, sim. Harvard, inglês, né? É um pouco difícil para o italiano, descendente de italiano. Você a Gabriela consta de alemão, né? Aí é mais fácil para ti. Mas depois nós vamos conversar contigo. Claro. Eu estou aqui agora sugando conhecimentos da nossa colega Alessandra. Lá, essa prévia mediação, ela não é promovida pelo Poder Judiciário, mas por que tipo de instituto eles têm lá? Que tipo de instituição eles oferecem à população para submeter previamente o seu conflito? São câmaras de mediação. Câmaras de mediação. Exato. E essas câmaras de mediação, elas estão vinculadas, sim, à corte. À corte, ok. Exato. Tá. Tanto é que aqui no Brasil está sendo implantado o mesmo sistema. Aqui, o Conselho Nacional de Justiça, ele regula todo o procedimento, né, da mediação judicial, e dentro de todos os tribunais do país existem os NUPEMECs, que são os núcleos permanentes dos métodos de solução consensual dos conflitos. Dentro desse NUPEMEC, eles vão implantar os SEJUSCs, que são aqueles órgãos, setores que vão estar implantados dentro das comarcas do estado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, Lajeado, nós temos SEJUSC, Santa Cruz do Sul. Não são todas as comarcas que possuem SEJUSC ainda. Porto Alegre existe algumas, Santa Maria, Pelotas, não são todas as comarcas que possuem SEJUSCs. E dentro desses órgãos, dentro desses sistemas, as câmaras estarão envolvidas com esse tratamento de conflito. Mas também haverão mediadores e conciliadores que serão auxiliares da justiça e que tem uma tabela, lá tem uma listagem, o juiz vai poder acessar e vai poder convocar essas pessoas para trabalhar aquele determinado processo, aquele determinado conflito que está lá no fórum, né, e que exige, de repente, ou que é específico ou indicado o tratamento através da mediação. Mas isso não se confunde com os JEC, o Juizado Especial Civil? Não há lá no Juizado Especial Civil também juízes leigos? Sim, mas... Mediando? Onde se difere? Isso que eu queria entender. Exatamente. Agora tu chegaste uma palavra juiz leigo. No juizado especial, ainda o modelo que está lá no juizado especial é do heterocompositivo. O que é isso? É quando as pessoas trazem o conflito deles para o Poder Judiciário e entregam na mão de um terceiro que vai determinar para eles quem está com a razão, ou quem tem mais direito, ou quem tem menos direito, ou quem pode fazer aquilo ou não pode fazer aquele outro. É um árbitro? Esse é o juiz leigo do juizado especial que tu me pediste. Tá, ok. Seguramos isso. Exato, até aí. Não tem a ver com a arbitragem, nem com o TMA. Exato. O mediador, justamente, ele está num outro modelo que está sendo implantado dentro do Poder Judiciário, que é do autocompositivo. O que é isso? O mediador, ele não figura como um juiz. Ele é imparcial, ele é neutro, ele é um facilitador do diálogo. Ele é aquela pessoa que ele vai administrar uma negociação qualificada. Ele vai estar com as pessoas envolvidas no conflito na frente dele, e tem toda uma formatação diferente também de salas, de acolhimento. Por quê? Porque o mediador, ele vai estar ali disposto a auxiliar aquelas pessoas a se ouvirem, né? A conversar, a perceber o interesse que está por trás daquele pedido, né? Então, não há um juiz na mediação. Na nossa mediação do autocompositivo, não há um juiz. Há, sim, um operador ali do procedimento da mediação que vai tratar as pessoas e o conflito de forma diferenciada. Mas que interessante isso. Então, até o ato em si, a realização do ato em si, ele tem uma formalidade distinta. Completamente distinta. Não é possível. Não conhece o nosso SEJUSC ainda? Não, vou conhecer. Convidado. SEJUSC é Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E Cidadania. E Cidadania. Aqui em Lajeado, o Sejusc, ele já existe há 1 ano. Eu sou mediadora já desde 2013, eu comecei atuando na comarca de Santa Cruz do Sul, já atuei também em Porto Alegre, e quando foi instalado o Sejusc aqui em Lajeado, daí como eu sou instrutora também, supervisora, a gente passa a ter um acompanhamento mais próximo, né, Gabriela? Até porque tem os mediadores, nossos mediadores aqui fizeram o curso o ano passado, então a gente tem um acompanhamento com eles, de sessões de mediação, mas a formatação é completamente diferente. São mesas redondas ou mesas em formato oval. As pessoas sentam uma ao lado da outra, as pessoas que estão envolvidas no conflito, seus advogados ficam ao lado deles. Não é frente a frente. Não é frente a frente. A formatação da mesa, ela é completamente diferente. Nós temos lá... O mediador fica onde? Na mesa, ou do outro lado, ou se for uma mesa redonda, fica ombro a ombro. Nós usamos a questão da horizontalidade. Todo mundo ombro a ombro, podendo se escutar, podendo falar e podendo construir um entendimento. Puxa vida. Bem, eu estou muito curioso de como isso está funcionando na prática. Mas é óbvio que existe determinadas condições. Você falou uma resolução. Exato. Que rito vocês utilizam, que regras, enfim, como se proceder quando se submete, quem pode submeter. Mas veja bem, eu vou deixar várias questões para depois do nosso intervalo. Então eu quero deixar questões como: que tipo de conflito eu posso submeter a essa nova forma de oferecimento de solução dos conflitos que o Estado está ofertando à sociedade? Então, que tipo de conflito? Se tem causas de valor, se é patrimônio, enfim, nós vamos ver no bloco seguinte, aqui, custo, dias, aonde vão, enfim, vamos deixar bem claro para o nosso público ouvinte que está nos vendo e enfim, nos vendo. Porque eu estou curioso, eu não conhecia isso, confesso, tá? E quero saber muito disso, mas vamos deixar para o próximo bloco e lá também vamos ouvir a Gabriela. Então vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema mediação de conflitos e contamos com a presença da doutora Alessandra Baum, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, instrutora e supervisora de mediação. Também contamos com a psicóloga Gabriela Kunzler, perita judicial e mediadora de conflitos. Olha, no bloco anterior tentamos entender como funciona esse novo setor do judiciário, dá para se dizer isso, onde está ofertando à comunidade uma nova forma de solução dos conflitos, Exato. Que é a mediação. Como funciona isso? Quem pode? Que tipos de causas? Ok. Como eu tinha dito anteriormente, a mediação, então, surgiu no Poder Judiciário através de uma resolução, né? Além dessa resolução, existe uma lei já específica da mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, né? Que ela regulamenta toda forma de mediação, quem pode ser mediador, né? De que forma tu te habilita para ser um mediador, como tu vai trabalhar depois. Então, o que diz essa resolução e essa lei? Que o mediador judicial é aquele que vai passar por um curso, né, de 40 horas. Esse curso, ele hoje é ofertado pelo Tribunal de Justiça, através de instrutores. Eu já também dou cursos aqui pelo Rio Grande do Sul, onde a gente trabalha habilidades e competências. Porque as pessoas têm a tendência de achar que precisam toda a teoria, né, para poder saber determinado assunto. Quando, na verdade, a mediação em si, a Gabriela depois vai poder conversar conosco sobre isso, ela tem muito a ver com a habilidade de poder tratar o diálogo, tratar a comunicação entre as pessoas, né? E fazendo, então, esse curso de 40 horas, depois o aluno, né, o mediador em formação, ele vai participar de um tempo de um estágio probatório, de um estágio onde ele vai ser voluntário durante 2 anos. E ele vai ter acompanhamento de supervisores, né, nas salas de mediação, vai apresentar relatórios para poder ser certificado,
tem um número de horas específico para poder também ser mediador certificado, além de participar de uma plataforma em EAD, que é também ofertada pelo Tribunal de Justiça, para a formação continuada do mediador. E tudo que isso. É AD? AD você falou? Ensino à distância. Ah, ensino à distância. Exato. Okay. É a plataforma NAVE, que é do Tribunal de Justiça. Você vai ganhar uma senha, um login, né? Sim. E vai poder participar das aulas. Tem vídeos também, né? Tem vídeos, tem fóruns de debate. E aonde tu está sempre, digamos assim, renovando as tuas experiências, trocando experiência com todo o estado do Rio Grande do Sul. É muito bacana. E tudo isso por quê? Porque o mediador, ele não tem uma formação única e específica e naquele momento ele está completo, não. Ele está em construção a todo momento. Eu, por exemplo, como instrutora e supervisora, eu nunca deixo de fazer mediações, porque eu só vou poder falar daquilo que eu realmente faço, né? Eu só posso passar a minha experiência para as pessoas daquilo que realmente eu pratiquei, daquilo que realmente eu estive, né? Digamos assim, trabalhando e atuando naquela situação, tanto como mediadora como observadora. Porque na mediação também, desse formato do judiciário, a gente trabalha em equipe. São 2 mediadores e 2 observadores. Os mediadores são aqueles que sentam à mesa com os mediandos. A gente chama o réu e o autor, né, de mediandos. É uma outra nomenclatura. Medianos? Mediandos. Mediandos? Mediandos. É uma outra nomenclatura, inclusive. Não há réu nem autor, são medianos. Ambos estão no mesmo nível. Exatamente isso. A gente trabalha o equilíbrio a todo momento dentro de uma mediação. Legal. Então, nessa mesa que é redonda, que é ovalada, a gente convida as pessoas a sentar. Lá a gente oferece um café, a gente tem água, balinha, tem uma bolacha, né? A gente tem caixinhas de lenço para pessoas que se emocionam, e muitas vezes ocorre isso, né? A gente desenvolve esse diálogo baseado num procedimento. E que procedimento é esse? Toda mediação, ela é baseada num protocolo que a gente aprende no curso, a gente passa no curso, né, para os mediadores, de que existe a acolhida, a declaração de abertura, a coleta de informações, porque tu permite que as pessoas vão falar, né, a respeito do conflito delas, porque ali tu está analisando a percepção que ela tem a respeito daquele conflito, se é uma percepção negativa ou se é uma percepção positiva, e depois a Gabi vai conversar conosco, né? E tem também a questão, depois da coleta de informações, nós temos que fazer um resumo, a gente repassa para eles, então, aquilo que a gente ouviu. Depois do resumo, a gente monta uma pauta com eles, pontuando, dizendo, olha, o que é importante a gente discutir, né? O que realmente vai levar a uma solução. E a gente faz uma pauta com as pessoas envolvidas naquele conflito. Depois da pauta, a gente começa a trabalhar com geração de opções. Nós fizemos perguntas abertas para os mediandos, perguntando como eles veem aquilo se resolvendo, como eles percebem aquele conflito, como eles imaginam aquilo daqui para frente, né? De uma forma prospectiva. E aí tu não tem noção da capacidade que as pessoas têm de criar soluções. Na verdade, muitas vezes eles estão tão envolvidos ali naquele momento, naquele recorte da vida deles, que eles param de se ouvir e param de conversar. Mas na primeira oportunidade que eles têm de sentar ombro a ombro e de se falar novamente, e perceber que o outro está me ouvindo, eles começam a construir. E aí a gente auxilia eles a chegar, então, numa solução, a um entendimento. Se formaliza um acordo, né? Se escreve lá no computador o termo de entendimento deles e é levado para o juiz homologar isso, né? Na presença dos advogados, que são os auxiliares, assessores técnicos, né? Assessores jurídicos, que nos dão todo o respaldo na hora de escrever o termo. Por quê? Porque o mediador, ele não precisa ser da área do direito. O mediador, ele pode ser de qualquer área de formação superior. Tendo 2 anos de curso superior, tu pode fazer um curso e tu pode se tornar um mediador. Aqui em Lajeado, por exemplo, nós temos a psicologia, nós temos as meninas da assistência social, nós temos uma teóloga, nós temos várias áreas da administração também, acho que o Renato, né? Da administração. Então, nós temos uma área assim, multidisciplinar que acaba enriquecendo e muito o nosso trabalho. E além dessa sessão que eu te descrevi, que a gente faz com as pessoas, nós também podemos desdobrar ela. De que forma? Quando a gente percebe que uma das pessoas envolvidas no conflito não consegue falar, e isso às vezes é nítido, né? Ou a pessoa chora
intensamente, ou a pessoa se fecha e não fala, ela cruza os braços e fica tensa e não quer mais falar, vem aquele vermelho assim no rosto, né, no pescoço da pessoa, a gente observa ela, né? Aí a gente diz, olha, vamos fazer um intervalo, a gente vai te ouvir separadamente, né? A gente ouve as duas pessoas em momentos separados, para que elas possam realmente falar aquilo que elas estão sentindo, né? Qual é o que eu estou sentindo, de que forma eu quero ser tratado com relação a este conflito. E antes também tu me perguntou, né, Gerson, qual é o conflito que pode ser tratado, né, na mediação? Basicamente, todo o conflito, eu, Alessandra, entendo que todo o conflito possa ser tratado através da mediação. Mas o Tribunal de Justiça, no PMEC mesmo, eles veem maior efetividade naqueles conflitos de relação continuada. Quais são esses? Direito de família, direito de vizinhança, um condomínio, né? Por quê? Porque ali naqueles conflitos as pessoas vão continuar tendo algum tipo de relacionamento, né? Eventualmente causas cíveis, onde não há relação nenhuma entre uma empresa, por exemplo, né, ou duas empresas, onde não vai mais haver uma relação, efetivamente a gente pode trabalhar, sim, eu vejo uma solução construindo, né, soluções através do diálogo também nessas situações. Mas quando sim, a questão de ter continuidade nas relações é muito importante. Por quê? Porque o judiciário já percebeu que muitas sentenças não são cumpridas, né? Existem os cumprimentos de sentença, os recursos são um exemplo disso, porque quando o juiz dá uma sentença e diz, não, olha aqui, a partilha de vocês é 50% para cada um. Está errado? Não está. A lei diz isso, né? Antes tu disseste também, a garantia jurídica, a lei diz que é 50% para cada um. Por que não se cumpre? Por que as pessoas não se responsabilizam, né? E não aderem àquele compromisso que foi determinado por um terceiro, que é o juiz? Porque aquilo não satisfez, aquilo não atendeu aos seus interesses. E na mediação elas podem falar sobre isso. Também tu me perguntaste, qual é o valor? Não tem um valor. Nós trabalhamos já em mediações, por exemplo, de dissolução de sociedade civil. Eu trabalhei numa dissolução aqui na comarca de Lajeado, e que envolvia um valor, assim, digamos, muito expressivo, mas que, no fundo, era uma questão de direito de família. Ele conseguiu solucionar. Nesse caso, obviamente que ele não sabe que as partes nem quer saber, mas especificamente se encontrou uma solução. O meu foco não é o acordo, o do mediador não é o acordo. O nosso foco é deixar que a parte o restabelecimento da comunicação para que eles construam. E isso nós fizemos. Isso me parece que nas causas que envolvem relações humanas é mais efetivo. Nas causas que envolvem valores econômicos, talvez vocês que têm experiência lá. Há quanto tempo já está acontecendo em Lajeado? 1 ano. E que dias ocorre? Você tem um dia específico? É durante a semana toda, né? Durante a semana, vai conforme a pessoa que é responsável pelo Sejusc hoje, que vai conseguindo agendar as sessões de mediação e faz o contato com todos os alunos que estão capacitados para mediar. Hoje eu acho que a gente tem uma turma de quase 30 pessoas. 30 pessoas aqui? 28, exatamente. Habilitadas? Habilitadas para poder fazer essa mediação. Claro que, assim como a Alessandra, a gente tem também a nossa outra supervisora, que é a Nívia. Elas atuam como mediadoras e como supervisoras. O restante do pessoal é todo como mediador. Então, toda essa mediação que a gente está fazendo agora reverte em relatórios, em horários de trabalho voluntário, que depois vai ser para garantir aqueles 2 anos de estágio probatório. Né? Tá bem. Vamos voltar, obviamente, no próximo bloco e aprofundar isso, porque é uma novidade. Veja, eu advogo há 32 anos e, para mim, claro, eu não advogo na área civil, mas é uma novidade interessante isso aqui. É uma coisa nova e se tentou no Brasil fazer a justiça administrativa, aquela por tribunais leigos, enfim. Ainda tem, acho, não sei se funciona no Brasil ou não, mas é uma questão cultural, ok? Espero que culturalmente isso aqui a sociedade absorva e entenda quão importante pode ser para se solucionar conflitos. Bem, vamos a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Hoje estamos tratando sobre o tema mediação de conflitos.
E contamos com a presença da doutora Alessandra Baum, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, instrutora e supervisora de mediação. Também contamos com a presença da psicóloga Gabriela Kunzler, perita judicial e mediadora de conflitos. Bem, já estou começando a entender como funciona esse novo serviço prestado pelo Poder Judiciário para a solução dos conflitos que ocorrem na sociedade. E me parece muito interessante. Estamos começando a copiar o modelo americano, uma forma de copiar, e se é coisa boa, por que não copiar? Não há nenhum preconceito em dizer isso, que se tem opções melhores do que a gente tem aplicado ao longo do tempo e que podem trazer mais paz social e solução mais rápida para os conflitos e que atenda a comunidade, por que não? Não é verdade? Sem preconceitos e abertos. É assim que eu penso, pelo menos. Bem, nós vimos aí que aqui em Lajeado, então, nós temos o Sejusc, um dos poucos municípios que tem, porque é novo, é algo novo que está sendo implantado. Já se formaram, pelo menos no nosso meio, vários mediadores, ou seja, jovens, pelo que eu estou vendo aqui, a gente tem uma mediadora aqui, e pelo que eu vi da fala da doutora Alessandra, que busca pessoas das mais variadas áreas das ciências humanas, matemática, enfim, das várias ciências que nós, humanos, temos. Não é aquela coisa específica de alguém formado em direito, ali com aquela visão, enfim, uma coisa mais aberta. Então, é uma novidade muito interessante, que acho que a comunidade tem que entender, conhecer, e seguramente vai lhe fazer muito bem. Bom, como chega lá na Sejus as causas que vocês estão atuando atualmente? De que forma chega lá? Exato. O novo Código de Processo Civil, ele foi promulgado e ele entrou em vigor em março desse ano. Lá no novo Código de Processo Civil, tem o artigo 334, que diz que todo juiz, então, irá encaminhar, né, terá umas audiências de conciliação no modelo autocompositivo, que é o nosso, e também terão as audiências de conciliação realizadas pelo magistrado. Ele percebendo, ele entendendo que é um caso de mediação, ele vai encaminhar esse processo para a mediação. Independentemente do valor da causa, independentemente das pessoas envolvidas naquele conflito, como eu disse antes, ele vai observar se há uma relação de continuidade entre aquelas pessoas envolvidas no conflito. E aí ele encaminha para o Sejusc, que é um setor, fica no 6º andar aqui no Fórum, em Lajeado, né? E o Sejusc vai sim agendar então as mediações de acordo com a disponibilidade de cada mediador voluntário, de cada atuante aqui na comarca. Outra forma também de chegar no Sejusc e também ter acesso à mediação é com o pré-processo, que ele é previsto também na normativa, dizendo que as pessoas podem chegar lá no Sejusc e fazer um pedido. Este pedido vai então ser autuado, ele vai ganhar um número, né? E vai ser marcada uma sessão ou de conciliação, porque daí a secretária do Sejusc, que vai fazer a triagem, ela vai observar, vendo se é uma relação continuada, se é uma relação com necessidade de mediação, ou se é uma relação que basta a conciliação, né? Lembrando que a nossa conciliação, neste modelo, ela não é uma conciliação do heterocompositivo, não é aquela audiência do juizado especial, onde as pessoas chegam lá, que são marcadas de 5 em 5 minutos, ou de 10 em 10 minutos, e sentam e as pessoas perguntam, tem acordo, não tem acordo? Qual é o... Como é que vocês chamam na trabalhista? O teto? Ou... Qual é a tua proposta? Qual é a tua proposta? Não é neste modelo. Tá. Tanto que nós tivemos algumas audiências de conciliação agora, na semana passada, no dia 18, 19 de agosto, e as pessoas chegaram já falando em valores, né? Chegaram já tentando compor, baseado num cálculo meio matemático simples, né? E eu agradeci, a gente acolhe sempre a proposta, a posição das pessoas, naquele, digamos assim, intuito de ter a colaboração das pessoas, né? E daí eu disse, não, agora nós vamos ouvir as pessoas que estão realmente envolvidas no conflito. Aquilo causou uma estranheza muito grande, né? Porque é tão normal chegar numa audiência de conciliação e apenas advogado falar, né? Ou o juiz falar, ou o promotor falar. E as pessoas que efetivamente estão envolvidas acabam levantando e dizendo, eu nem sei o que eu fiz lá dentro, eu não sei o que eu vim fazer, ou
ou eu não entendi nada que aconteceu, né? E aí a gente passa a palavra para eles. Então, há esses dois modos então, de chegar, né? Ou é o juiz que determina, que nos envia o processo, ou as pessoas podem ir diretamente no Sejusc, né? Para encaminhar o pedido de proposta, então, de uma solução através da mediação ou da conciliação. É um pré-processo, né? Vai para a audiência de mediação ou conciliação logo de cara, não passa nem pelo juiz. A pessoa não é citada, ela é convidada a participar, semelhante a isso que tu estava querendo colocar logo no começo, lembra? Como é que acontece lá fora? Porque não é só nos Estados Unidos, toda a Europa usa a mediação, a França usa a mediação, a Itália usa a mediação. A China é tradição de muitos anos. A China, na verdade, se nós pensarmos mediação em termos de tempo, ela remonta o início da história humana, aonde nós sentávamos, eu digo, né, a raça humana, sentava para solucionar os seus problemas como? Numa roda, ou numa praça, ou em círculo, colocava a pessoa que estava com problema no centro, né, ou as pessoas que estavam envolvidas, e se conversavam para chegar a um consenso, né, a um entendimento. Sabe, doutora Alessandra, aqui cai como uma luva para ilustrar, você me corrige se não, é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, agora me cai como... Agora eu entendi por quê. Mais ou menos para as pessoas entenderem, tem dois filhos disputando uma laranja, aquela história da laranja, né? Perfeito. Dois filhos disputando uma laranja, e a mãe tem que encontrar uma solução. Se ela não ouve os filhos, ela vai cortar no meio e dar metade para cada um, achando que foi justa. Só que se conversar com os filhos, neste caso, nesse exemplo, conversando com os filhos, se viu que um não queria comer a laranja, só queria a casca inteirinha para lá, enfim, para qualquer coisa, trabalho de aula, coisa, e o outro queria comer a laranja. Então está solucionado. Tira a casca, dá para um, e a laranja o outro come. Ou seja, para chegar a saber que um dos filhos não queria comer a laranja, não queria nem a metade dela, mas só a casca, tem que conversar. Me parece que é isso. Não é isso? É isso, exatamente isso. Então, essa oportunidade que o judiciário está dando, para que as partes dizem, eu quero a laranja, eu também quero, mas para mim eu só quero a casca, não quero o que está dentro dela, e o outro, eu quero o que está dentro, a casca não me interessa. Então, é esse o trabalho que o judiciário está ofertando à sociedade. Exato. E tem algo na tua fala também, Gerson, que é bem importante. O judiciário está ofertando isso visando um caráter pedagógico de mostrar para as pessoas que elas têm que se responsabilizar por solucionar os seus conflitos. Não basta só bater a porta do judiciário, entregando tudo na mão de um terceiro e não se responsabilizando. Hoje, para você ter uma ideia, um processo do juizado especial cível custa para o Estado, pelo menos tinha uma pesquisa até o ano passado, R$ 2.500, independentemente do valor da causa. Então, se você vai lá e cobra R$ 100 do seu vizinho, custa para o Estado R$ 2.500. Perfeito. Entende? Mostrar para as pessoas que elas sim têm que buscar uma forma de solucionar o seu conflito. E qual? Através do diálogo. Visa, sim, no final, a pacificação social. Claro. E mediação, me corrijam de novo, ela vem de meio termo. Nós temos que buscar o meio termo, não é isso? Não sei. Mediar. É um pouco aristotélico isso, aristotélico. Buscar uma solução que agrade a todos, mas um meio termo. Porque se você submeter o teu conflito para o judiciário diretamente, pode ser tudo ou nada. Exatamente. A mediação pode-se buscar algo que ambos tenham alguma vantagem. É nesse sentido, mediar, buscar um meio termo, né? É isso que eu quis fazer essa observação. Bem, ora, imagino que aqui duas coisas têm que ser observadas na prática que dê certo. Primeiro, tem que ver a questão dos meus colegas, se os advogados são obrigatórios ou não, se atrapalham ou não, ou se ajudam. E a outra situação que me parece que é interessante, pela experiência que vocês estão tendo, nós estamos criando algo novo no Brasil, e nós, brasileiros, somos muito criativos, certamente vamos construir algo melhor do que já tem lá nos Estados Unidos. Concordo. Pode ter certeza. Pessoas como a Gabriela, que está aqui, como a doutora Alessandra. Então, como a questão dos advogados e a questão que, obviamente, não vai ser 5, 10 minutos. Não. Quanto tempo dura uma sessão? Que experiência você tem a nos relatar, Gabriela? Na verdade, a gente já aprende isso na capacitação de 40 horas, né? Como a maioria dos conflitos, a primeira ideia que a maioria das pessoas tem de conflito, na palavra em si, é de um problema, né?
que às vezes gera discussão, gera briga. E o próprio processo de mediação vem para responsabilizar, para resolver de uma forma diferente, mas vem também para psicoeducar, para que a pessoa aprenda a resolver os seus conflitos através desse diálogo e que aprenda com esse diálogo de fato. Então, a gente tem estabelecido, sim, um tempo de mediação entre sessões. Por exemplo, a gente pode fazer mais de uma sessão de mediação, que pode durar até 6 encontros. E o tempo? A gente sempre consegue conversar com os mediandos sobre isso. Geralmente, quando tem uma mediação marcada, a gente deixa marcada em torno de até 3 horas para a equipe de mediação. Uma por noite, então? Durante o dia que a gente faz. Ah, de dia? Isso, eu manhã estou e acostumado tarde. com o Jack, vocês me desculpem. Não, o Jack é à noite, não é? É à noite. Pois E, é. na verdade, a mediação ela acontece de acordo com os mediandos. Toda vez que a gente chama eles para dentro da sala, a gente coloca: pessoal, nós estamos aqui hoje, nós vamos fazer uma conversa, né? Estamos aqui para mediar a situação que trouxe vocês até aqui, fazendo toda a declaração de abertura nos conformes. E a gente questiona qual é o tempo que vocês têm, como é que ficaria bom para vocês hoje. Sugerimos mas em torno de 1 hora e meia. Se eles têm mais tempo, a gente pode estender um pouco mais até o limite que a gente entende que pode também. Se não tiver mais tempo, às vezes dá em 45 minutos, bom, ok. A gente faz o que dá para fazer em 45 minutos e a gente marca um novo retorno caso a gente não consiga, né, chegar a um consenso. E quanto aos advogados, é muito tranquilo. Por enquanto, a gente sempre indica que as partes, que na verdade são os medianos, a gente cuida para não chamar de partes, né? Sim. Já para despolarizar, para Sim. sair daquela coisa de conflito. A gente sugere que os mediandos tenham, sim, um advogado junto, porque é muito importante a presença técnica deles para auxiliar nas mais diversas questões e principalmente no final, que é na parte do acordo que a gente redige ali junto com eles, né? Mas a escuta e quem fala no período da mediação são os mediandos. A nossa escuta é para eles naquele momento. Ok. Bom, vamos retornar, vamos aprofundar mais isso aí, está muito interessante. Mas agora nós vamos a um intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linha, agora no seu 4º e último bloco. Estamos tratando sobre o tema mediação de conflitos e contamos com a presença da doutora Alessandra Baum, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, instrutora e supervisora de mediação. Também contamos com a presença de Gabriela Kunzler, psicóloga, perita judicial e mediadora de conflitos. Bem, eu estou sabendo que já está aqui implantado o Sejust há 1 ano em Lajeado. Já sei também que tem vários instrutores formados, estão no estágio probatório de 2 anos e que há praticamente todos os dias, se chama sessões, reuniões? Sessões. Sessões, e são 3 salas, né? Exatamente. No fórum, no 6º andar foi dito aqui, acho que no bloco anterior, e pode ocorrer simultaneamente 3 sessões por dia. E de fato estão ocorrendo, e isso obviamente já está dando uma experiência para vocês. E essa experiência positiva, Gabriela, o que dá para se dizer, que expectativa a sociedade pode ter? Acho que a mediação ela é um processo novo para a gente, mas é um processo que agrega demais. A gente gostaria de poder cada vez mais estar trabalhando com isso, formar turmas novas para poder trabalhar com mediação, porque o que ela garante para as pessoas envolvidas é um protagonismo. É a autonomia para resolver o seu problema da forma como ela entende que é a forma mais adequada. E é o que a gente vê que hoje não acontece quando o processo vai para a judicialização, né? Então, muitas vezes, até na própria sessão de mediação, a gente acaba tendo que colocar isso para eles, né? Que é como a gente chama, é uma das nossas técnicas, né? Que é um teste de realidade. Por vezes o clima fica mais hostil, mais amistoso, que pode acabar acontecendo, né? E a ideia é poder fazer esse teste de realidade no sentido de vocês estão tendo hoje uma oportunidade de conversar, de entender quais são os sentimentos, os interesses, as questões que estão colocadas em todo esse processo. O que é melhor para cada um de vocês e para a solução desse problema de fato, para que todo mundo saia feliz com essa resolução. Porque a gente sabe que se a gente der continuidade ao processo, muitas vezes a resolução do caso vai ser como no teu exemplo da laranja, vai ser cortar ela no meio, e não um terá a laranja e o outro terá a casca.
E trazer esse exemplo, inclusive o exemplo da laranja e entre outros que a gente usa também, que são muito simples, mas que tornam a compreensão muito fácil, a gente usa seguidamente e ajuda bastante nesse processo. Acho que a ideia é a gente poder capacitar cada vez mais pessoas para estarem adotando essa metodologia, né? Que, inclusive, já está sendo muito bem aceita por parte de alguns advogados que, de fato, conseguem aproveitar a sessão de mediação, conseguem colaborar. Alguns a gente vê que tem mais resistência, não compreendem direito qual é a intenção da mediação, como é que ela funciona, o que também não tem problema nenhum, porque a gente pode estar sempre revendo, refazendo a nossa declaração de abertura durante a mediação, para que fique claro para todo mundo que está ali, né? Interessante. E vocês, por acaso, já têm uma estatística de percentual de, digamos, eu não sei se a palavra certa é acordo, tudo é novo para mim, de acordo ou de soluções, digamos, de cada 10 ou de cada 100 conflitos submetidos a Sejuste, qual é o de sucesso? Não sei. Esse controle quem faz, na verdade, é a Marise, que é a secretária do Sejusc, né? Do nosso setor lá que a gente trabalha. Pela experiência de vocês, nos que vocês mediam. E tem algo importante a ser dito a respeito disso, sobre as estatísticas. O nosso foco não é o acordo. Por muitas vezes, a gente encerra uma mediação e as pessoas dizem, mas como terminou? E agora terminou? Sim, porque vocês já estão conversando. Necessariamente, o acordo não precisa ocorrer dentro da sessão de mediação. Se as pessoas voltaram a conversar, voltaram a dialogar, a se enxergar, né? E a se perceber como direito, digamos assim, detentor de direitos, de deveres, e se começa a se respeitar, o acordo não precisa ser escrito naquele momento. Elas podem ir com seus advogados lá para o outro escritório, escrever o acordo. Eles podem peticionar juntos para o juiz para homologar. Né? Pode se construir com o tempo, né? Até porque em muitas mediações a gente vê que justamente o interesse real dos mediandos é só o restabelecimento da comunicação. Exato. Não é nem fazer um acordo diante do processo judicial, é só poder ter de novo um contato, um convívio mais harmonioso, né? Exatamente. Por isso, para nós, essas estatísticas, a Marise que faz o levantamento, porque o tribunal também tem as planilhas, né, de contabilização, mas nós não desenvolvemos. Nós buscamos sempre assim, a qualidade no procedimento, né, na aplicação, para que as pessoas tenham uma garantia do que está sendo feito. Eu advogo há 16 anos, eu sou advogada há 16 anos, e eu vou te dizer assim que eu aprendi realmente a gostar e a ver um fim em si mesmo no direito quando eu descobri a mediação. Porque até então eu não entendia como as pessoas podiam se submeter a um terceiro e a ficar no litígio, sendo que aquilo lá no final não ia ter exatamente assim, digamos assim, qualidade para ninguém naquele processo, né? E hoje eu vejo os colegas também, advogados, né, dentro de uma sessão de mediação, eles ficam ansiosos, eles ficam meio apreensivos, mas a mediação veio para auxiliar, tanto que mediação ela pode ocorrer até dentro dos escritórios de advocacia. Né? A mediação privada vai surgir agora também dentro desse cenário, onde os mediadores podem fazer a mediação dentro do escritório e aí o advogado monta o acordo, monta lá o termo de entendimento e leva para o juiz homologar, para ter uma garantia jurídica, judicial, né? A respeito daquele conflito. Então, é um novo papel. Né? É um novo modelo. E aí, quando a gente fala em novos papéis, né? Como a gente se posiciona, como a gente se coloca, né? Exatamente. E acho que isso que a Ala coloca é muito importante da gente reforçar para todo mundo que está em casa conseguir entender como é que funciona esse trabalho da mediação. Que, por vezes, não é só o pessoal do direito que se vê meio estranho nessa posição de mediar, como é que eu vou fazer, né? Como é que vai funcionar, como é que eu me coloco. Hoje, a gente tem essa equipe de 4 mediadores, sendo 2 mediadores e 2 observadores, justamente para que os observadores, após a sessão de mediação, consigam fazer uma supervisão dos mediadores. Que a gente, depois que as partes saem da sala, a equipe de 4 mediadores senta junta, ao redor da mesa, e aqueles 2 que só observaram vão fazer considerações a respeito do trabalho de quem mediou. O que a gente pode melhorar, como é que a gente poderia ter feito a declaração de abertura de um jeito diferente, qual técnica talvez utilizar da próxima vez.
Fora a outra supervisão que a gente ainda consegue ter com as nossas professoras da mediação. Mas é uma equipe grande que trabalha em cada processo. Então, uma sessão tem 4 mediadores, 2 atuando e dois só observando, que não podem se manifestar ali dentro da mediação, só posteriormente com a gente. E as pessoas, veja, são voluntárias. Voluntárias. Estão indo. Sim. O processo é lindo. E normalmente quem compõe essa turma de 4 aí, enfim, de várias áreas do conhecimento, provavelmente. Várias áreas do conhecimento, que torna mais interessante mais ainda. Interessante. Isso é uma coisa que a Marise procura fazer sempre, botar pessoas de várias áreas diferentes, porque, querendo ou não, a gente é influenciado pelo nosso estudo, pelo nosso trabalho do dia a dia, tanto eu da psico, quanto alguém do direito, da assistência social. E, particularmente, eu acho que as melhores mediações são aquelas em que tem alguém da psicologia junto com alguém do direito e tem um assistente social junto e alguém da outra área também. Cada um vai ter um olhar diferente para uma coisa e a gente consegue juntos ter uma visão bem legal de toda a E essas turmas, se chama mediadores, né? Sim, equipes, Equipes de mediadores. Eu não conheço os termos, eu fico aqui. Bem tranquilo. Pois bem, você pode formar a hora com o A, B, C, D, E, F, G. Então, eu posso formar dentro dessas letras aí. Sim. Às vezes, eu formo uma turma com 3 que eu nunca atuei naquele processo específico, naquela demanda específica. E assim pode. A única coisa que a gente que é obrigatório fazer é, no momento em que uma equipe de mediadores começa com um processo, digamos que esse processo vai ter 6 encontros, é sempre aquela mesma equipe que vai acompanhar, né? As pessoas, para aquele processo não muda. Para aquele processo fica a turma aquela, ok? Sim. Mas você pode participar de uma turma para um determinado processo, outra turma para outro. Okay? Exatamente. Mas a gente faz exatamente isso. Interessantíssimo isso. Isso é mais uma novidade, isso é algo muito novo. Para mim, criado lá com a advocacia, ainda existe em termos, a antiga, digamos, aquela de judicializar, isso é muito novo. É novo, mas é de extrema assim, sensibilidade, eu acho, do Poder Judiciário, né? No momento que fizeram a escolha por aplicar uma nova forma de tratamento aos conflitos, eles não podiam ter acertado a melhor forma, sabe? Porque realmente o Poder Judiciário carece de um outro tipo de tratamento do conflito, carece de um instrumento, né? Que hoje acho que a mediação e a conciliação nesse modelo é um instrumento também de aperfeiçoar as pessoas na cidadania, né? Tem todo esse caráter de estar auxiliando as pessoas a ser um cidadão do mundo. Não só direitos e deveres, fala muito em direitos e deveres, mas como me posicionar, como atuar frente aos conflitos, o que eu posso fazer, qual é a minha parte, qual é a minha parcela de contribuição, né? Eu acho que é nesse sentido que o Poder Judiciário está vindo a demonstrar assim, olha, nós temos interesse sim numa sociedade melhor, onde as pessoas possam aprender a resolver o conflito aqui e depois ir para um clube de futebol e aprender a resolver lá, no trânsito, aprender a resolver no trânsito, na escola dos filhos, saber lidar com os conflitos que ocorrem lá, né? Eu acho que esse Poder Judiciário também está se estendendo dessa forma na sociedade. Que coisa boa ouvir isso tudo. E não dá para se esquecer que a judicialização, o ajuizamento, o confronto, normalmente uma das partes sai, digamos, prejudicada ou perde muito, ou não se contenta, não se conforma, não é verdade? Exato. É assim, essa forma de solucionar o conflito, com essa possibilidade de amplo diálogo, enfim, acho que é uma grande saída que nós vamos ter aí para frente. E o que me agrada, doutora Alessandra, é que o pessoal novo que está vindo aí, sem digamos assim, o que o passado não recomenda, no sentido de que aqueles vícios que a gente pode trazer do passado e criar algo novo. Eu acredito muito que as gerações futuras vão criar algo muito melhor do que a gente está deixando para eles. E eu vejo que aqui nós estamos vendo aí que está se criando, eu vejo ali a alegria dela de participar, mesmo não ganhando nada, enfim, por hora, mas que está fazendo um bem para a comunidade e ajudando a construir uma justiça nova, efetiva e que, de fato, solucione os conflitos. Bem, nós chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença de vocês, fiquei muito contente de fazer esse programa. É algo novo para mim, vou tentar me inteirar mais sobre o tema, confesso que desconhecia.
E, de novo, repetindo, agradeço a vocês. Hoje nós tratamos sobre o tema mediação de conflitos. Contamos com a presença da doutora Alessandra Baum, instrutora e supervisora de mediação, pós-graduada em Direito Civil e Empresarial, da psicóloga Gabriela Kunzler, perita judicial e mediadora de conflitos. Quero dizer que você pode rever este e outros programas entre linhas no youtube.com/TV Univates, bem como ver esse programa ao vivo, enquanto ele está indo ao ar, no univates.br/TV. Muito obrigado por vocês estarem conosco até esse momento. Tenham uma boa noite e até o próximo programa.